todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 até o 21. E destacamos o versículo 20, que diz assim: Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. O tema de hoje é: Senhor Jesus, venha logo. O apóstolo João, ele foi convidado por Deus para conhecer o céu, para conhecer o paraíso que Deus criou e, para dizer assim, conhecer o reino de Deus. E ele viu muita coisa. Só que interessante é saber também que Deus mostrou para ele a terra também, não só os céus. Ele viu as coisas lá nos céus e viu as coisas aqui na terra. Quem sabe do jeito que ele nunca pensaria que as coisas eram aqui na terra. Porque ele pôde ver o passado, um passado longínquo, que ele nem imaginava que isso tinha acontecido. E ele viu o presente, mas o presente também é pouca coisa que a gente percebe na nossa própria vida. Quanta coisa acontece na vida dos outros e de governos que nós não sabemos. Então, para João também foi muito interessante isso. E coisas do futuro, coisas que ainda seriam acontecimentos aqui da terra. E olha que já faz bastante tempo, quase 2000 anos, depois que João teve essas visões, que Deus convidou ele para ver o reino de Deus. E ele viu todas as coisas com muita alegria. Teve momentos que ele também ficou triste e até chorou por causa da situação que ele se encontrava como um pecador e de todos os que, mesmo que creram no Senhor ou acreditavam no Senhor, também eram pecadores. Mas a alegria dele sempre se refletiu em Jesus Cristo. Toda vez que aparecia Jesus Cristo em cena, falando com ele, ou então sendo o modelo para ser seguido no sentido de mediador entre Deus e os homens, sendo aquele que morreu na cruz do Calvário e pagou todos os pecados da humanidade, ele é chamado também de Cordeiro de Deus. E ele, João, ao ver a ação de Cristo, ele ficava muito feliz. Mas ele também se assustou por causa da justiça de Deus, que condena o pecador. Condena o pecador que não tem arrependimento, aquele que não quer saber de Deus. E não porque quer condenar, porque o pecador não quer saber de Deus. E o pecador que não tem arrependimento, ele quer ser o seu próprio Deus. Mas o que mais chama a atenção então para João é a salvação. Aqueles que estão salvos, aqueles que são chamados de Igreja do Senhor. Esses então são um aperitivo, quem sabe se fosse falar desta forma, especial para ele. É como se fosse um banquete especial, com boa alimentação. Ele tem prazer em ver a igreja. Mas também, por outro lado, não é só mostrado as coisas do reino dos céus, lá no paraíso de Deus, no reino de Deus, onde Deus habita, mas também aqui na terra. E aqui na terra, as coisas parece que eram difíceis de ver. Então ele tem que escrever de uma forma bem figurativa, para que se alguém pegasse esse livro e lesse, também teria dificuldade de entender, especialmente se não fosse cristão. Esse é um ponto importante do texto de Apocalipse. E quando é mostrado para ele o passado, o presente e o futuro, João fica numa situação que esta última frase, ou então a penúltima frase que ele cita, por colocação do Espírito Santo para ele, inspiração, ela é bastante verdadeira.
E ele diz esta frase, quem sabe pensando no futuro dos céus que Deus tem preparado para os que creem, mas também olhando para a terra, que aqui as coisas são difíceis. É muita coisa ruim que acontece. Então essa exclamação de João, ela é bem verdadeira e para nós ela também faz sentido. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. É Jesus falando, eu venho logo. Eu estou dando todo esse testemunho. Eu estou mostrando para você, João, o que vai acontecer, o que acontece e o que aconteceu, e como é o reino dos céus. E aí, João, ele fala assim, amém, isso mesmo. Amém quer dizer, eu concordo com isso, é isso mesmo. E aí acrescenta a frase, vem, Senhor Jesus. Ou então, como algumas traduções têm, vem logo, Senhor Jesus, não te demore tanto. Vem logo, Senhor Jesus, ou venha, Senhor Jesus. Nós estamos te aguardando, porque aqui no mundo não há solução para os nossos problemas. Nós só estamos aqui como igreja, como cristãos, para pregar o Evangelho e, pregando o Evangelho, nós podemos salvar mais pessoas para o reino de Deus. Senão, não tem sentido viver aqui na terra. Tem um momento que as coisas dão certo, outros momentos dá tudo parece errado, e a vida é assim, porque o pecado está aqui no meio. Então, ao João falar, vem logo, Senhor Jesus, ou vem, Senhor Jesus, nós fazemos a mesma oração, porque nós também estamos muito curiosos e com a esperança tão grande de ver o reino de Deus, a santidade de Deus, a perfeição de Deus, a igreja, os nossos irmãos e irmãs na fé, tudo isso junto com Deus todos os dias, na eternidade da eternidade. Então, o que nós queremos fazer aqui? É claro que nós queremos partir sempre com a vontade de Deus, e não de forma própria, porque aí nós não vamos para o reino dos céus. Deus, ele tem concedido um tempo para nós aqui na terra. Vamos aproveitar esse tempo para falar do amor de Deus e quem sabe uma pessoa, outra pessoa, nós ainda podemos convencer. Não nós, mas o Espírito Santo pelas palavras que nós pronunciamos como instrumentos do Senhor. Nós também podemos orar pelas pessoas que não querem mais ouvir. Ou então aqueles que querem ouvir e ainda estão longe de nós. Podemos orar pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pela família, por pessoas que nós conhecemos e outros que nós nem conhecemos. Vamos conversar com Deus e falar para Deus, dê-nos mais oportunidade de pregar o teu santo evangelho. Mas, havendo a oportunidade, venha logo, Senhor Jesus Cristo. Venha nos buscar. Todos nós. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, fortalece-nos na fé em Ti, porque sem fé nós não partiremos para junto do Senhor. Mas com a fé verdadeira em Jesus Cristo, Salvador, estamos juntos contigo, juntos com toda a Igreja Cristã, para a grande comemoração do Teu santo reino. Muito obrigado pela fé, muito obrigado pelo perdão de cada dia, muito obrigado por todas as coisas que o Senhor nos dá. Por isso ainda queremos dizer no final, vem logo, Senhor Jesus Cristo, venha logo nos buscar. Amém.